Boa tarde, nós somos alunos do curso de Licenciatura em Matemática, EAD à distância. Nós vamos apresentar a tarefa 3 do módulo 3 do EAD 532, Práticas de Ensino e História da Matemática. Meu nome é Adriana, temos aqui a Gladys, o Marcos e o Osvaldo. O Rony não pôde vir, não está aqui no momento, né, devido a alguns problemas pessoais. E a nossa professora é a Marjorie, professora orientadora, a Marjorie. E tem também, como chama o professor? Tutor Roberto. Isso. Pode mudar. Faço mensagem. Isso. O título do trabalho é Medindo a Altura de Objetos pela Sombra. Tá. O nosso trabalho, a proposta, foi feita, a gente escolhemos um local, né, que foi a UFOP, para estar fazendo a medição de um objeto, né, com mais um prédio, um objeto, para fazer uma medição. Aí o que aconteceu? Nós escolhemos na UFOP para realizar, né, o trabalho. Devido ao tempo, nós tivemos um pouco de dificuldade para estar realizando essa tarefa, né, porque nós tivemos uns dias chuvosos aí na cidade, e aí nós fomos até o FOP, né, fizemos as medições, pegamos os materiais necessários para estar medindo nós escolhemos uma árvore, né, para estar medindo a altura de uma árvore, né, um pino. E... A haste, né, de 1,10 m, que foi estacada 10 centímetros embaixo da superfície, ficando com 1 metro, né, suficiente para a sombra que a projeção solar, né, vai permitir que ela seja feita. Aí a gente fez ali na frente do Prograde. Como foi falado, nós fizemos 2 medições. Então aqui está a fotografia das novas medições. A primeira medição nós fizemos 1h47. E a medida da vara mediu nesse horário, a sombra, 1,30 m. E a medida da sombra da árvore foi 8,20 m. Na segunda medição, que foi no horário de 2h15 da tarde, a medida da vara foi 1,5 m e a medida da sombra da árvore deu 9,5 m. Agora nós estamos na outra parte, que seria pegar os valores, né, encontrados na medição, baseado na representação geométrica que nós temos aqui também, ó, pelo desenho, né, que nós fizemos, da árvore e da haste. Aí lançamos esses valores na proporção direitinho para calcular o valor da sombra, que era o nosso principal objetivo. Nós tínhamos o objetivo de saber qual seria o valor real, né, da árvore na altura, baseado na sombra, através dos cálculos feitos das medições, através da projeção da sombra, né, através dos raios solares. Aproximadamente 6,30. Nós conseguimos fazer, fizemos uma aqui, e conseguimos chegar à conclusão que a árvore media aproximadamente, né, 6,30 metros. E isso é a assinatura dos integrantes, né, que foi a pedido do tutor e da professora. Pode passar. Planejamento de aula, que também estava no pedido do roteiro para a gente poder fazer. Então a gente transformou essa prática em um planejamento para ser colocado, né, como ensinamento dentro de sala, né? E o tema foi proporcionalidade e semelhança em geometria, né, que é conteúdo do 9º ano. Vai durar aproximadamente, né, 2 aulas, que é equivalente a 100 minutos. Os objetivos, né, é que o aluno possa compreender realmente sobre essa noção de semelhança, de proporcionalidade, de triângulo, né, para ele poder conseguir ter uma noção de como que se trabalha isso, o reflexo, né, dessa aprendizagem na prática mesmo, como a gente fez lá. Inclusive, vai ser feita a proposta para ser colocada em prática, né, passado o contexto histórico, né, as formalidades, o teorema. Inclusive é o Tales de Mileto, né, que trabalha sobre isso daí. E as etapas que a gente vai seguir, seguindo o roteiro aqui, os recursos são a vara, que tem que medir 1,10 m para estirar ela 10 centímetros, né, a trena, régua, compasso, né, e o transferidor, e o objeto de escolha.
e os relatos da proposta. Bom, escolhi 2 amigos, né, que estão cursando o 9º ano para estar colocando em prática essa atividade. E inicialmente foi falado do contexto histórico e do Tales de Mileto, que na época, segundo os relatos, ele foi convidado a encontrar a medida de uma pirâmide muito alta, né? Então, teoricamente, se fosse medir com uma trena, algum objeto de medição, não teria como. E Tales de Mileto, muito esperto, usou essa noção de semelhança e proporcionalidade com a questão de um triângulo, que foi projetado pela projeção solar e a sombra. E daí, o Tales de Mileto conseguiu encontrar e também anunciou alguns teoremas dentro dessa área. Então, explicado o contexto histórico, né, foi falada a questão da proposta, de como que se procede para fazer. Mostrei também a questão das imagens, de como a gente fez, né, lá no campus da UFOP, e os alunos eles toparam em fazer essa atividade aí. Aí o local escolhido foi um templo da Igreja Assembleia de Deus, né, aqui em Cachoeira do Brumado, e os 2 alunos que se proporam para fazer foi o Leonardo Teixeira e a Tainá, né. O horário foi 1h47, a medida da vara de 1 metro, né, ela estava com 2,58 de sombra, né, e a medida do templo de sombra estava com 10,40. Eles mediram e lá na última foto, na última imagem, dá para ver eles fazendo o cálculo, usando aí a regra de 3. E aqui está, né, a comprovação de que eles fizeram o cálculo aqui, 4,03 metros de altura aproximadamente, né? Então aproximadamente a gente considera aí que tem 4 metros. E logo após eu perguntei eles sobre o que eles acharam da prática, né? Eles inclusive salientaram que dessa forma é mais fácil aprender do que apenas ouvindo sobre teoria, fazendo contas, né? Ele falou que com a prática você consegue ver melhor, né, o ensinamento que é proposto aí. Como conclusão, a gente pode ver que uma aula, né, para uma boa aula, a gente tem que ter um bom planejamento. É legal se a gente puder também, né, experimentar algumas atividades antes de colocar em prática, né? Assim a gente consegue ver os pontos de dificuldades e tudo mais. E também, se a gente puder desenvolver, né, algumas práticas dentro dessa atividade, como eu citei aqui que os 2 alunos eles comentaram, é uma outra alternativa que eles têm de vislumbrar uma aprendizagem, né? Eles vão colocar em prática ali, eles vão ver realmente as dificuldades, eles vão enxergar onde que eles estão tendo dificuldade, colocando o próprio conceito em prática. E eu acho que é mais divertido para o aluno, não é verdade? Com certeza. Pode falar.